E aí, pessoal, beleza? Que bom estar de volta aqui com vocês. Nós vamos falar aqui, hoje, dos arco elétrico em circuito de comando. Você tem um contator que vai acionar um outro contator, ou uma comutadora que vai acionar um contator. E na hora que você fecha, o contator ele atraca, ele entra. Na hora que abre aquele arco. O contator, a bobina solta e abre o arco lá no contato. E isso pode danificar o contato das comutadoras, pode estragar, danificar um transistor com a tensão VCE. Bom, agora vou explicar por que abre um arco e como eliminar ele. Então vamos lá. Fiz um desenhozinho aqui, ó. Aqui está um indutor, que é a bobina de um contatorzinho, por exemplo, ou de um relé. Um circuito indutivo qualquer, né? Motor, mesma coisa, mas nosso foco nesse vídeo é o arco no circuitinho de comando. Então, como é que ele aparece? Imagina esse circuito aqui, né, que tem uma fonte de corrente contínua. E aqui a bobina de um relézinho, de um contatorzinho. Aí na hora que você fecha esse contato aqui, ó, circula uma corrente aqui. Circula uma corrente aqui nesse circuito. Né? A corrente I que já está marcada em tudo que é lugar aí. Tá. O indutor, ele é um elemento que ele armazena energia. Como o capacitor também. Uma outra hora a gente faz um vídeo de capacitor, né? E para vocês verem que ele armazena energia também. E ele armazena campo elétrico. O indutor, ele armazena campo magnético. Então, na hora que essa corrente circula aqui, aparece um campo magnético aqui. Vou desenhar de amarelo que fica mais transparente. Aparece um campo magnético aqui. É uma nuvem em volta dele. Né? Nesse sentido aqui. Regra da mão direita. A gente já viu em outro vídeo. Então, ele fica aqui com esse campo magnético em volta dele. Uma nuvem aqui em volta dele. Ele armazena isso aqui, né? Então, na hora que você abre esse contato aqui, deixa eu pegar um pontinho mais grosso aqui para ficar mais fácil de ver. Não ficou tão grosso não, mas dá para ver melhor. Deixa eu tentar até dar um zoom aqui. Agora deu para ver melhor. Aqui, ó. Aí, quer dizer, essa chave está fechada, essa corrente está circulando aqui, nesse sentido, né? E aí, estabeleceu aqui esse campo magnético em volta do indutor, porque ele é uma bobina, a corrente fica circulando aqui, nas espiras, e ele tem pode ser núcleo, ele tem um núcleo de ferro lá no comando elétrico, e ele tem um campo magnético que fica em volta dele aqui. Muito bem. Na hora que você abre essa chave aqui, o que acontece? Esse campo magnético ele fica aí. Só que agora, na hora que a chave estava fechada, a corrente produziu o campo magnético. Na hora que você abre a chave, o campo magnético ele está lá. Então, e ele tem um sentido. O fluxo magnético tem um sentido. Então ele produz uma corrente que vai consumir ele, por sinal. Né? Então, e que valor de corrente que é essa? É o mesmo que estava circulando quando o circuito estava fechado. Essa corrente está circulando aqui, na hora que você abre o circuito, ela vai continuar circulando. Só que agora quem passa a fornecer essa corrente é o indutor.
Então o que acontece? Quando a corrente estava gerando o campo, ela entra por aqui e quem está fornecendo é a fonte. Então aqui, deixa eu diminuir de novo. Aqui fica positivo. Aqui fica positivo. E aqui negativo. Agora, quando você abre o circuito, esse campo magnético vai produzir uma corrente de mesmo valor que o produziu. E ele passa a fornecer essa corrente agora. Então aqui agora fica positivo. E aqui negativo. Tem uma inversão aqui. Ó. Então por isso que tem gente que fala é pico inverso, né? É por causa dessa inversão aqui. E aí o que acontece? Essa mesma corrente aqui, ela vai continuar circulando no circuito, ela tem que fechar. Se ela saiu se aqui é a fonte geradora dela, se ela saiu daqui, ela tem que voltar para cá. E ela vai voltar para cá. Então o que vai acontecer? Ela vai aparecer, ela vai andar aqui essa corrente e vai encontrar esse circuito aqui aberto. O que ela vai enxergar aqui? Ela vai enxergar uma resistência aqui, ó, muito alta, que é a resistência do ar. E aí essa corrente ela tem o mesmo valor que ela era quando ela estava gerando o campo. Agora o campo gera ela tem o mesmo valor, pelo menos o valor inicial. Então aí o que acontece? Você tem uma corrente aqui em cima dessa resistência. Aparece uma tensão. Aqui, ó. Que valor de tensão que é esse? Imagina uma corrente de 1 ampere aqui. E essa resistência do ar, sei lá, 1K, por exemplo. 1K ohm. Então, pela lei de Ohm, vai aparecer 1 kV aqui. 1000 volts. Se for 3 amperes, 3, e assim vai, né? O fato é que quando essa distância ainda é pequena, ela está se abrindo aqui, ela começou a abrir, esse valor de tensão ele é suficiente para ionizar o pedacinho de ar que tem aqui. Ó. Ele começou a abrir, está pequenininho. Deixa eu engrossar mais aqui. Aqui. Ele começou, o contatinho começou a abrir. Aqui. Ele começou a abrir. E já aparece um valor de tensão suficiente para ionizar esse pedacinho de ar. Pronto, o arco abriu. Quando ioniza, ele abre. Né? E ele continua, o arco abre um arco aqui. Ele aparece o arco. Ele ionizou o ar, parece o plasma. Né? E só que o contato continua abrindo. E aí esse arco vai abrindo junto com o contato. O contato começou a abrir, ele começa a abrir o arco e o contato continua abrindo e o arco vai junto. Quando é que termina esse arco? Esse arco termina quando esgota, quando termina o campo magnético aqui, porque essa corrente consome esse campo. E aí termina. Terminou, acabou o arco. Só que um arco elétrico tem temperaturas que atingem até 20 mil graus Celsius. Às vezes mais. E dependendo do tempo que ele fica, ele vai comendo o contato aqui e vai comendo esse contato aqui. Que tem um banho de prata lá. Né? E vai estragando. 2, 3 aberturas já estragou, na verdade. Às vezes ele derrete, come tudo e não funciona mais. Então essa corrente que continua circulando aqui, ela é indesejável, porque ela vai abrir esse arco elétrico aqui. Se no lugar desse contato fosse um transistor, deixa eu desenhar ele rapidinho aqui, para a gente ver.
saída de um PLC, por exemplo, né? Transistorizado. Ou um transistor mesmo, chaveando isso aqui, um transistor independente, que você monta lá. Então, se ele fosse um transistor, deixa eu desenhar aqui. Aqui é o emissor. Aqui é o coletor. Oh, meu Deus, está ao contrário. Espera aí. Aqui é o coletor. E aqui é o emissor. Tá, e tem um circuito de base aqui que controla, tá. Beleza. O que vai acontecer quando esse transistor corta? Vai aparecer uma tensão alta aqui, ó. VCE, que pode queimar o transistor, né? E aí fica em curto lá a saída do PLC, o transistor queimou. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa gerar um caminho alternativo para essa corrente aqui, para ela não estragar o dispositivo de chaveamento dele aqui, ó. Então, nós precisamos criar um caminho alternativo. Para circuitos de corrente contínua, que caminho alternativo que é esse? A gente vai usar um diodo, e eu já falei de diodo, eu vou deixar o card aqui em algum lugar aqui, para vocês verem o videozinho de diodo. Não é nada complicado, foi só uma noção de como ele funciona, para a gente poder entrar aqui nesse vídeo. Então, como é que o diodo apareceria? Como é que o diodo seria instalado aqui? Ele é instalado aqui assim, ó. Aqui vai instalado o diodo. O pessoal fala antiparalelo. Por que antiparalelo? Porque o diodo, quando está polarizado diretamente, ele deixa passar corrente somente nesse sentido aqui. Então, como o circuito vai fechar aqui e a corrente vai circular nesse sentido aqui, nesse sentido dessa seta aqui, ó. Deixa eu pegar um maior aqui. Aqui, ó, no sentido dessa seta aqui, ó. Aqui, ó. A corrente vai circular aqui. Né? Ela não vai passar pelo diodo, que o diodo, corrente nesse sentido aqui, o diodo bloqueia. Eu vou deixar o card aqui para vocês assistirem o vídeo do diodo. Então, por isso que está antiparalelo, porque o diodo está bloqueando a corrente aqui. Não passa nada por ele. Mas, quando você abre o circuito aqui, lembra do campo magnético que existe aqui? Que ele vai agora fornecer corrente? E agora, como ele inverteu a polaridade aqui da fonte, o que acontece? O diodo fica diretamente polarizado. Então agora a corrente circula pelo caminho mais fácil, né? Pelo lugar que oferece menor resistência. E que caminho é esse? Agora é esse caminho aqui, ó. Por esse caminho aqui que vem a corrente agora. E aí o que acontece? Essa corrente sai por aqui, passa pelo diodo, entra aqui que é no negativo e consome o campo magnético aqui, zera, fica tudo zeradinho, a corrente acaba e não aconteceu nada aqui na parte de chaveamento. Não aconteceu nada. Então, isso aqui eu gosto de chamar de diodo de giro, porque ele faz o giro aqui da corrente. Tem gente que fala diodo de pico inverso, diodo de pico reverso, diodo snubber. E é assim que funciona. Ah, Dilson, se fosse corrente alternada aqui, dá para usar diodo? Claro que não, né? Não dá para usar diodo. Aí como é que a gente faria?
a gente faria o seguinte. Vamos apagar isso aqui. E vamos colocar um circuito de corrente alternada aqui. Tá, mas... Gente, o mais em corrente alternada é só um referencial, tá? Para você poder analisar o circuito. Não significa que aqui é o positivo da bateria, aqui é o negativo da bateria. Não, é só um referencial. Aqui é uma fonte de corrente alternada. Pronto. Aqui não é transistor, não pode ser desse jeito, né? Então vamos apagar também e voltar aquele contatinho. Vou selecionar aqui no Shift e apagar, vamos ver. Ah, legal. Tá. Aqui também. Opa. Aqui. Tá, então aqui volta aquele contatinho. Tá aí. Nossa, ficou muito ruim. Aqui melhor. Esse aqui é o movimento dele. Tá, agora sim. E esse diodo também não pode ser mais aqui, né? Aí. Pronto. Aí a gente tem a corrente circulando nesse sentido. A gente fecha o contatinho. Tem a corrente circulando nesse sentido. Lembre-se que é corrente alternada. Na verdade está dos dois lados. Mas esse aqui é só um referencial. Na hora que abre, mesma coisa. O campo magnético aqui vai continuar fornecendo a corrente. Vai abrir o arco aqui ou vai, né, queimar aqui o dispositivo de chaveamento aqui. Pode ser um SR, um TRI, qualquer coisa. Ou uma chave mesmo aqui, um contato, né? E aí como é que a gente oferece um caminho alternativo? Aqui, agora tem, por ser corrente alternada, tem duas formas de fazer isso. Existe um circuitinho RC, que ele é aqui assim, ó, uma resistência ou um resistor, insere com um capacitor. Capacitor a gente vê num outro vídeo. Se vocês quiserem, deixem no comentário que eu faço um vídeo só de capacitor. Tá aqui. E aí o que você faz? O nome desse circuitinho aqui é snubber. Como é que escreve? É assim. Deixa eu pôr um texto aqui que vai ficar legal. Snubber. É assim, snubber. É assim que escreve. Tá. E aí o que a gente faz agora? A gente faz o seguinte. A gente põe o snubber ou em paralelo. Deixa eu começar aqui primeiro. Ou em paralelo com o contato. Põe o snubber aqui. E aí, na hora que abrir e aparecer a sobretensão aqui, ela aparece e o snubber já drena ele por aqui. Em vez de passar pelo arco elétrico aqui, em vez de abrir arco aqui, o snubber faz ela passar por ele, por aqui, ó. Essa corrente. A outra maneira, e os fabricantes de contator, alguns, né? Tem o snubber que você já compra deles, que é o supressor. E você encaixa na bobina. Então ele fica ligado aqui, ó. Ligado aqui. Aí acontece a mesma coisa. Na hora que a corrente inverte, aparece um degrau de corrente, no sentido, né, um degrau de tensão aqui no sentido contrário. E aí o snubber também abre um caminho alternativo aqui
nesse sentido para a corrente. E aí acontece a mesma coisa que aconteceu lá com o diodo, em corrente contínua. Os valores de C e de R, dá para calcular fácil também. Não vou fazer nesse vídeo. Se vocês quiserem, põe nos comentários, a gente faz um vídeo só calculando o snubber. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido, se inscreve no canal, deixa o seu like, aciona aí o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. E até o próximo vídeo.